Nós estamos iniciando mais um Pense e Creia, e a pergunta está relacionada à parte da palavra de Deus que diz que nós temos a mente de Cristo. E é um contexto em que a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 2, de 13 a 16, que o homem natural, o homem que não tem o Espírito Santo, não entende as coisas do Espírito de Deus. Porque as coisas de Deus, elas se compreendem, se discernem, diz a Bíblia, espiritualmente. Eu preciso ter o Espírito Santo, porque senão as coisas de Deus parecem loucura, diz a Bíblia, né? E aí no verso 16 diz assim: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo, diz o texto. O que significa isso, ter a mente de Cristo? Significa um tipo de mentalidade, uma maneira de você pensar, uma forma de ver a vida. Isso é ter a mente de Cristo, né? Nós vemos a vida de uma forma diferente daquela que a pessoa natural vê, a pessoa que não tem o Espírito de Deus vê, né? Isso é muito importante porque o mundo tem uma forma muito diferente de pensar, da nossa maneira de pensar, né? E o cristão, ele não interpreta a vida, a realidade, a partir da sua própria cabeça, a partir da sua própria mente, ou a partir da cultura, ou a partir do mundo, né? O cristão entende que ele só conhece a verdade a partir da revelação de Deus. É Deus quem nos mostra o que é a verdade, né? Então, quando você pensa sobre o amor, sobre relacionamentos, sobre o que é importante, sobre o que não é importante, sobre o que tem valor, sobre o que não tem valor na vida, você não pode se basear no mundo. Cuidado, porque se você está valorizando o que o mundo valoriza, você pode estar indo na contramão da mente de Deus, né? A Bíblia fala ali em Lucas 16, é um texto muito importante para nós entendermos o que nós estamos falando. Diz assim que os fariseus que amavam o dinheiro, porque o dinheiro é uma coisa muito valorizada no mundo, né? E que é importante, mas qual valor você dá ao dinheiro, né? Que diz que os fariseus que amavam o dinheiro, Lucas 16, 14, né? Ouviam a Jesus e zombavam dele. E no verso 15 diz, Jesus diz, né? E Jesus lhes disse: vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece os corações de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Quer dizer, esse valor que nós vemos as pessoas, e às vezes até a gente mesmo, né, dá para o status, para o dinheiro, para a aparência. Que mentalidade é essa? Essa não é a mente de Cristo, não é a mentalidade do reino de Deus, né? Por isso, Romanos 12, 2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer dizer, eu conheço a verdade a partir de uma renovação. Eu preciso mudar a minha maneira de pensar. Eu não posso me converter e continuar pensando nos mesmos padrões, da mesma forma que o mundo pensa, né? A verdade, para mim, eu vou conhecer, por isso que a Bíblia diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, lá em Romanos capítulo 8. Quando a palavra, no Evangelho de João, capítulo 8, quando a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará, está dizendo que eu chego na fé com uma verdade na cabeça, que não é a verdade de Deus, é a verdade do mundo. É a maneira como o mundo valoriza essas coisas, o dinheiro, o status, os relacionamentos, o casamento, a sexualidade, enfim, todas essas coisas importantes da vida. A partir de que padrão eu estou analisando e vivendo essas coisas? Qual a importância da igreja? Qual a importância da oração? Qual a importância da devoção? O mundo tem uma visão, o mundo acha isso... Que importância o mundo dá para a igreja? Que
Que importância o mundo dá para a oração, para a devoção, para buscar a palavra de Deus, né? E que importância nós damos? Isso mostra a diferença de mentalidade entre o mundo e o reino de Deus. Qual é a sua mentalidade? Esse é o ponto, né? Ter a mente de Cristo significa pensar em alinhamento com a palavra de Deus, né? E ter a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo pensa em alinhamento com a palavra de Deus, né? E eu preciso desalinhar, vamos dizer assim, a minha mentalidade do mundo e alinhar, ajustar a palavra de Deus. Isso é ter a mente de Cristo, é entender a realidade não com os olhos do mundo, da cultura, dos meus professores, das pessoas que me influenciam. Não, eu tenho que me libertar disso. Conhecereis a verdade vos libertará das mentiras que guiam as pessoas, dos valores. As pessoas valorizam tanto algumas coisas que não têm valor nenhum, e quando a gente se converte, a gente se dá conta disso, que muito mais importante é estar em família, muito mais importante é amar as pessoas, muito mais importante é nos relacionar com as pessoas, muito mais importante é buscar a Deus de todo o coração. Onde é que eu ganho essa maneira de pensar? Quando eu alinho a minha mente, a minha mentalidade com a palavra de Deus. Pense e creia.